Olá, começamos mais um Invogue. Gente, vocês sabem o quanto eu gosto de tatuagem. E aí até tem umas pessoas que falam assim, mas você tem tatuagem, onde que você esconde bem? Ah, as minhas tatuagens estão aí. E quem me conhece sabe que se eu pudesse eu fazia muito mais e com o tempo eu vou fazendo aos poucos sim. E às vezes eu até brinco que tá na hora do povo desmistificar essa história de que quem tem tatuagem não é do bem, ou isso e aquilo. E quando a gente vê as pessoas cada vez mais quebrando tabus e preconceitos, e quando um nome pontagrossense consegue ter um grande destaque nessa área, nesse segmento, indo principalmente para fora, aí a gente vê sim que esses tabus estão se quebrando cada vez mais. E é óbvio que eu tinha que convidar essa pessoa para vir brilhar um pouquinho aqui e trazer um pouco dessa luz, né, para o Invogue. Então o Sérgio aceitou o meu convite para contar sobre essa trajetória de tatuador internacional. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo jóia. Olha, a gente estava conversando nos bastidores, eu falei, acho que faz uns 8 anos que eu trouxe você a primeira vez na TV, né? Uhum. E como músico. Sim. E daí, dessa vez, quando eu te procurei, você falou, é para cantar? Eu falei, não, dessa vez é para falar da carreira como tatuador, né? Sim, verdade. É, assim, a gente não está desmerecendo a tua carreira como cantor, você vai voltar ainda para cantar. Mas essa visibilidade que a tatuagem, esse mundo que a gente ainda tem que bater de frente com o preconceito de alguns cabecinhas fechadas, acho que isso é importante mostrar, né? É importante, sempre tem aquele preconceito, ainda existe, né? Mas é importante a gente bater de frente ali para conseguir desmistificar, desmarginalizar a tatuagem, que não é, hoje em dia o mundo mudou e não é bem assim que tá funcionando. Como mudou, como né? Mudou. E a gente está colocando, inserido na tela, se você quiser olhar lá, olha que lindos trabalhos. Olha, eu confesso assim, não sei se você gostou das imagens que eu escolhi. Sim, não pedi para você me mandar, fui eu que tomei essa liberdade de escolher. Eu falei, gente, olha cada trabalho lindo. E vamos intercalar com fotos suas pessoais da sua viagem, que não foi só uma viagem, você morou fora. Sim. Quanto tempo você ficou? Onde? Conta isso para nós. Então, eu sempre tenho alguns convites, né, que eu recebo para ir para a Europa todo ano. E ano passado, por conta do falecimento de uma pessoa muito próxima minha, eu acabei não aceitando nenhum. Aí, em novembro, eu acabei aceitando, assim, para novos ares, né, acabei aceitando um dos convites que era, a princípio, para ir para a Alemanha. Uhum. Como não deu certo, estava com o começo da pandemia, o estúdio acabou fechando. E o pessoal, assim, no fim das contas eu mudei e fui para a Holanda. Quando eu entrei na Holanda, em março, isso foi em março, eu cheguei lá e lockdown. Meu Deus! Lockdown. Pandemia, coronavírus, loucura. Então foi bem complicado. Fiquei um mês lá praticamente sem poder trabalhar. E com o estúdio certo, com clientela certa, sem poder iniciar assim, minha carreira internacional. Então foi bem complicado. Mas superou. Superamos. Superou e depois foi tendo os horários. Eu acho que eles fizeram mais ou menos, nós até tentamos copiar os modelos europeus, né, de horário de trabalho e tal. A Holanda, eles tomaram algumas medidas diferentes, então eles abriram, depois de um tempo de pandemia, eles abriram e optaram pela contaminação em massa, que era a ideia do primeiro-ministro. E nessa onda eles acabaram liberando mais coisas para abrir. Uma dessas coisas foi os serviços estéticos, né? E trabalho de tatuagem. E então eu comecei a crescer bastante lá. Meu nome começou a aparecer na Holanda em si, principalmente na parte de Rotterdam ali que eu estava, Rotterdam, Delft, Den Haag. E acabei crescendo bastante ali. E hoje estamos aí com uma carreira mais sólida ali. E Sérgio, me diga, quando você vai para um país assim que é de primeiro mundo, muitas vezes eu fiz poucas viagens para fora e quando a gente fala que é brasileiro, até às vezes as pessoas dão aquela olhadinha, assim, eles ainda pensam que a gente é tudo índio, né? É uma visãozinha, né, que tem que mudar. Você teve algum tipo de preconceito, seja com contratantes, com clientes, assim, mas será que ele vai fazer bem? Será que teve um treinamento bacana? Então, acho assim, o mais próximo do preconceito que eu tive foi quando eu cheguei na Alemanha, no aeroporto da Alemanha. E eu fui parado praticamente por todos os policiais. Sério? Eu acredito que é por causa das tatuagens, né?
Então o policial apaisana, policiais federais do aeroporto, e me perguntando coisas, o que eu estava fazendo lá, perguntas normais, né, rotineiras, quando chega no país. Só que todos os policiais, eles. Eu andava um pouquinho, um policial me pegava. Mas quando eu cheguei na Holanda, fui tratado muito bem. O brasileiro, ele é bem visto, assim, pelo menos onde eu estava. Principalmente por conta da profissão. Então fui tratado assim como um artista. Que é o que tem que ser, né? Um artista, realmente eu fui tratado muito bem em todos os locais que eu fui. Assim, muitas coisas o Brasil está atrás da Europa, mas na tatuagem ele está muito na frente. Sério? Sim, Olha só. o brasileiro é referência em tatuagem no mundo todo. Os melhores tatuadores do mundo estão aqui. Principalmente na parte do sul aqui do Brasil. De São Paulo para baixo, na verdade, tem os melhores do mundo. Então, eles respeitam muito isso, o estilo brasileiro de tatuagem. E eu fui bem visto, assim, lá, bem recebido. Sabe, que a gente usou ali o termo arte, e é uma arte, até inclusive, assim, eu já entrevistei inúmeros tatuadores, e teve uma vez que eu guardei, ele disse assim, a gente não diz a pessoa tatuada, a tela. É uma tela. Eu falei, vou guardar isso para a vida e para os outros momentos que entrevistar outros tatuadores, porque se você vê esse corpo como uma tela, você é um artista. Exatamente. Existem dois termos, né? A gente chama internacional para tatuador em inglês, que é o tattooer e o tattoo artist. A diferença dos dois é que o tattooer é um tatuador de trabalhos comerciais, digamos assim. Ele faz o que a cópia exata ali do trabalho. O tattoo artist, ele faz um trabalho, ele é especializado num ramo, num segmento. Como no meu caso é o realismo, eu faço realismo no sombreado e realismo colorido. Eu tatuo outras coisas também, mas essa é a minha especialidade. Então eu trabalho desde o desenho, desde do início da tatuagem. A criação é a palavra-chave para o tattoo artist. Aí que ele... Porque tem que bolar da tua mente, da tua alma, do teu coração. Exatamente. Não é uma coisa que você se inspirou, é uma coisa que você inovou e criou. Exatamente. É um filho. É um filho. Até nesses últimos trabalhos ali, até que foi postado, que você passou agora na tela. Que são perfeitos, né? Meu Alguns Deus. deles estão assinados até por mim. Que o pessoal, os clientes Eu deixo. Você vai me tatuar, né? Que a gente tava combinando nos bastidores. Vocês vão ver, vou fazer gravação, vou trazer aqui e ele vai assinar do ladinho, assim, que eu acho que é válido. É motivo de orgulho, eu acho. Sim, claro. Assim, da mesma forma que, por exemplo, quando eu trago um escritor, ele traz um livro e me presenteia e faz uma dedicatória. Sim. O fotógrafo, que ele pergunta assim, posso fazer o carimbo da logomarca no canto da foto? Talvez o cliente não goste. Por que não? É uma arte, né? É motivo de honra. Sim, exatamente. Só que a diferença é que o autógrafo é permanente. Mas a tatuagem é permanente. Então você vai esconder por quê? Exatamente. Não é verdade, né? É motivo de orgulho. Você está viajando, está indo para fora, chega num nível de concursos e tudo mais, vamos combinar. É uma profissão. Sim. Vai chegar uma hora que a tatuagem vai ter a tua tatuagem vai ter um valor tão alto que é uma referência. É um orgulho você ter. Exatamente. A tatuagem, assim, quando a pessoa até pede para assinar, para você fazer do teu jeito, que é o que a maioria faz, assim, eu quero tatuar, por exemplo, um leão, mas você tem eu tenho algumas referências, mas eu quero que você faça do seu jeito. O seu. Aí você vê que deu certo. Ai, você maravilha. sabe assim, né? Você pensa assim, cheguei lá. Ai, que tudo, né? Isso não tem preço, assim, não tem... E voltando agora nas origens, assim, você é super jovem ainda e com toda essa bagagem, o pessoal de casa fica se questionando, mas com quantos anos esse menino começou a fazer curso? Porque não aprende a fazer tatuagem do dia pra noite, né? Foi no jardim, lá no infantil? Conta a trajetória. Olha só, não foi no jardim, mas foi no ensino médio. Já faz, assim, a minha primeira tatuagem eu fiz 15 anos atrás. Então eu comecei nesse período tatuando os colegas de escola mesmo ali, os parentes dos colegas. No começo é os corajosos, né? Os cobaias. Os cobaias, Depois de um tempo a gente vai... Eu sempre tive, na verdade, a tatuagem como um hobby. Então eu sempre tive profissões assim que eram as principais e a tatuagem como um hobby. Foi assim durante 10 anos.
Eu trabalhei, me formei em outras coisas, eu já fui militar, já me formei em direito, né? Eu trabalhei em banco. Da próxima vez que você viajar pro exterior, você leva teu diploma penduradinho assim, que os guardas vão pensar duas vezes em te parar, né? Porque olha o que é o preconceito, né? Uma carinha tudo tatuado, ser militar Sim. e advogado. Sim, Sem já. comentários, né? O último trabalho eu estava trabalhando em banco, aí eu saí do banco para montar meu estúdio. Aí eu resolvi me profissionalizar. Rodei o Brasil fazendo cursos com os melhores tatuadores que tinha. Foram vários, né? Foram. Os melhores, assim, referências internacionais realmente, para não chegar e fazer bobagem na pele do cliente. Então, foi assim que eu me profissionalizei realmente em tatuagem. Esses dias atrás eu vi um post no Facebook e, assim, foi um tatuador de Ponta Grossa que compartilhou esses tipo meme, assim, né? E ele escreveu assim, não seja esse cliente. E daí eu li o textinho, a pessoa dizia assim, mas você vai pagar tanto na tinta, tanto sim. na caneta. Eu vi essa semana. Você viu esse post Eu também? Vi. Então, e daí assim, pelo meu cálculo aqui, se eu colocar um 30 da tua mão de obra, eu falei, meu Deus, eu me recuso a terminar de ler isso aqui, que absurdo. Eu também não Você veja essa bagagem, cada vez que você viajou, teu deslocamento, tua hospedagem, teu curso, material. Sim. Hoje, né, olha como é para você ter um estúdio. Vigilância sanitária em cima, né? Não larga o osso. Uma funcionária para atender o telefone, a internet, o teu espaço. Por favor, né? Exatamente. Assim, aqui no Brasil ainda tem esse problema dela ser marginalizada. Mesmo nós tatuadores sendo referência assim, para fora, ainda assim é complicado aqui no Brasil por ser um trabalho artesanal. Então, e não ter assim uma instituição, um órgão que regularize. Então, a tatuagem, falando na parte agora do direito, ela legalmente ainda não é reconhecida como uma profissão. Como que pode, né? É um trabalho artesanal como se você fosse sei lá, um artesão mesmo. Como se fosse a tia que faz rena na praia, só que a rena sai em 10 dias e a tatuagem fica para sempre. Tem que regulamentar isso aí, né? Exatamente, é uma luta que muitos tatuadores, alguns até são contra, porque depois que faz isso também o governo vai cair em cima, vai querer cobrar taxas, Mas tributação. na verdade vocês já pagam tanto, né? Você já paga tanto imposto para ter o teu espaço certinho que talvez isso aí até afaste o que não é tão corretinho. Exatamente. Porque na verdade vocês não vão brigar daí com os grandes já fazem certinho, vocês vão brigar com aquele que faz salsicho nos outros e queima o nome do que é um bom profissional. Eu penso assim também. Né? Mas para fora é um pouco diferente a visão ainda. Alguns países são mais fechados, outros países são mais abertos. A Holanda é um país que eu tive boas experiências porque eles são mais abertos. Até em questão de comunicação, todo mundo fala inglês lá, é mais fácil de você conversar. Diferente, por exemplo, da Alemanha. O pessoal é bem bairrista e fala alemão mesmo. Fala alemão, não é toda cidade. A França, por exemplo, também não é assim. Eu já fui pra França, lá você não sai um raio lá. É difícil, né? Lá, se você não saber falar um bonjour, ninguém te olha na cara. Tem que chegar no bonjour lá, bonjour, senão... É um sarro aquele lugar, né? Mas enfim. Então, é mais ou menos assim. Então, esses lugares que são mais bairristas, né, como eu disse, também tem essa mentalidade mais conservadora um pouco. Mas eu, assim, no geral, tive boas experiências lá. Nós já vamos chegar no passo que você vai contar a novidade, mas antes de chegar nesse teu voo que você vai alçar de volta, você vai ter que passar um tempinho aqui com a gente em Ponta Grossa. E aí não te dá um desespero, assim, de você ter, de repente, estado num lugar tão grande. Não é que você não ama Ponta Grossa, não é isso. Eu conheço há 8 anos, né? Mas assim, daí você olha, mas que concurso que eu vou entrar? Qual é a nova meta agora? Eu acho que você nem participa mais de concurso. Se tiver alguma coisa, você vai de jurado, né? Eu fui de jurado ano passado, e ano passado, na verdade, foi em novembro. Mas eu também gosto de participar, é legal. Assim, agora estão tendo uma coisa que nunca teve antes, por causa da pandemia, que é convenções de tatuagem online. Sério? Sim, inclusive vai ter em Ponta Grossa. Você tem data já? Vai ser em novembro. Vai ser em novembro, fui convidado essa semana. Fui convidado essa semana para 2 convenções online. Uma em Ponta Grossa, que é o pessoal daqui que está organizando, e a outra eu não sei exatamente de onde é, mas é Tatu Arte na Pele. E você vai como participante mesmo, não como jurado. Olha, que humildade, parabéns. Sim, eu já não ia, eu ia dizer assim, você jurada quando mesmo? Dá licença. Não, é que
Quando é na cidade também é um pouco difícil de ser jurado da cidade. É melhor pegar até de outros estados. Para assim, não né? dizerem que teve chuncho. Exatamente. Ah, entendi. E agora a novidade, que você já me contou, já estou sabendo, mas acho que o pessoal merece saber. Nenhum dos meus seguidores ainda sabe. Ah, Eu viu? não contei pra Isso ninguém. que é a vantagem de ser apresentadora de TV, dá licença. Dá para contar para todo mundo. Eu estou voltando agora para a Europa, mas eu vou voltar para outro país, que vai ser Portugal. Bacana. Com o meu sócio, até mandar um abraço, o Ivan Mendes está assistindo a gente lá, mandei o link para ele, está assistindo Que pelo joia. Facebook. A gente vai abrir um estúdio em Portugal, em Lisboa, chamado Paradise Art. Nossa, que Então vai ser bem legal, bem bacana. Vai ser estúdio de tatuagem, vai ter ali, não vai ser só eu de artista, vai ter mais tatuadores, alguns brasileiros e alguns de Portugal também. E vai ter também procedimentos femininos, como aqueles batom permanente, aqui eu não sei como chama, aqui, vai ter de micropigmentação de sobrancelhas, vai ter também, como mix. se fosse uma galeria. A gente não quis colocar um nome que fosse, por exemplo, Paradise Tattoo, Paradise Ink, a gente colocou Paradise Art, porque vai ter mais serviços juntos. Isso, mais segmentos. Adorei. E daí vai dar o gostinho de voltar quando? Eu já tô preocupada quando você vai voltar. Ou vai ser 6 meses, 1 ano, vai virar, como que diz, residência fixa na Europa? Olha, nesse início até engrenar o negócio, né? Negócio novo, principalmente agora, pós-pandemia, a gente tem que dar uma atenção especial lá. Então eu não sei, ainda não tenho data para voltar, assim como eu ainda não tenho para ir, tá previsto. Previsão é novembro, né? Previsão é novembro, mas a gente está preparado para abrir em janeiro também, se for o caso, dezembro ou janeiro, a hora que eles liberarem a entrada. O Brasil ainda não está na lista verde para entrar na Europa, né? A hora que liberarem a entrada, estou indo e ali ficar pelo menos uns 6 meses. E depois pé aqui e pé lá. Pé aqui, pé lá. Que bom. Ai, mas olha, a gente brinca, mas assim, é tão bom quando a gente vê uma pessoa alçando voos tão grandes e se realizando, né? Sim. Porque é como você falou, né? Foram tantos anos de tatuagem sendo quase que um segundo plano, que na verdade nunca foi, sempre foi tua alma, né? Sim. Mas hoje, assim, viver disso, ver como profissão, isso é fantástico, né? É fantástico. Até um incentivo para os tatuadores mais novos Se espelharem, né? enxergarem a tatuagem não como aquele trabalho ali para você fazer dinheiro, mas como uma profissão onde você vai estar, uma carreira mesmo, você pode alcançar, não tem limites, assim, você pode alcançar alturas que você não imaginava ali. Não desistir nunca, né? Não desistir nunca, você pode fazer uma carreira internacional, existem as etapas, você tem que ir fazendo passo a passo, não tem como pular. Etapa regional, você vai com os amigos, depois você vai ficando conhecido na sua cidade, na sua região, no seu país. E até chegar lá. Até chegar lá. E chega lá. E chega lá. Telefone para contato, endereço do teu estúdio e como as pessoas te seguem nas redes sociais. Tá. O telefone para contato eu ainda estou usando um número holandês. Deve ter visto no WhatsApp. Não, mas eu te reconheci na foto, né? Eu não achei que era aqueles árabes malucos que conseguem o número da gente, sei lá da onde. Mas é mais fácil me achar pelas redes sociais ali, pelo Instagram, pelo Facebook mesmo. Tá Sérgio Valdeman Tattoo, Valdeman com W. No link da bio do Instagram tem o link direto pro meu WhatsApp. Aqui em Ponta Grossa eu tô tatuando na Galeria Inks, queria mandar um abraço para eles, inclusive estão todos assistindo lá. Que tem a Galeria Inks também é legal, tem um segmento de barbearia, lá tem o Space Barber embaixo e a galeria em cima. Para quem não conhece, fica aqui na esquina da Balduino Táxi, ali com a Teodoro Rosas, aqui no centro mesmo. E é isso aí. Tá certíssimo. Quero te perguntar antes, já que eu amarro os convidados no ar, você tá tocando de novo, né? Também tá tocando bave. Com quem você tá tocando agora? Tá fazendo solo? Eu tô fazendo, assim, tenho várias duplas, né? Como você sabe, tenho com o Samuca no violino, tenho com os últimos do Bave Era, eu fiz com o Caixa na bateria eletrônica, tenho com a Isabela Huck, cantora. Que é maravilhosa. Então vamos fazer assim, você vai ter que voltar antes de ir pra Europa, porque eu vou ficar 6 meses sem te trazer aqui. Então vai ter que voltar pra cantar daí. Venho. E eu, nesse tempo, também vou pro estúdio fazer uma tatuagem nova. Isso combinado? Aí. Espero lá, combinado. Combinadíssimo.
Sérgio, quero te agradecer a presença. Eu que agradeço. Dizer que Obrigado. sempre é uma benção, uma luz trazer você aqui. Vai voltar assim sempre, sempre, sempre. Porque novidade faz parte da tua vida, né? Obrigado, é verdade. Obrigado, sucesso para vocês também. Obrigada, querido. E para você que está aí, a gente vai para os comerciais, mas já voltamos. O Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Voltamos. E antes do Júnior abrir o quadro aqui e mostrar a nossa convidada, eu vou ler o currículo dessa pessoa iluminada que aceitou meu convite para estar no Invogue, só para vocês verem o gabarito da pessoa que eu vou entrevistar hoje. Ela é formada em teologia, pós-graduada em psicologia, especialista em saúde mental, doutora em capelania e formação de 5 anos em psicanálise. Esse currículo gigante, essa pessoa com agenda super cheia que aceitou meu convite hoje é a Rosicler Sansana. Obrigada pela presença, que bom que você aceitou meu convite. Obrigada a você, André. E achar uma brechinha na agenda, né? Isso. Que difícil que é. Então vamos fazer valer essa nossa entrevista aqui. A gente estava conversando um pouquinho sobre a diferença de alguns profissionais e dúvidas que as pessoas têm. Ah, mas como que é o trabalho do psicólogo? Como que é o trabalho do psicanalista? Como que é o trabalho do psiquiatra? E eu falei, mas por que não, então, levar alguém que é formada em psicanálise para explicar isso para a gente? Então, assim, para a gente ter um pontapé inicial para essa conversa, quem é o psicanalista? O psicanalista ele pode estar formado em qualquer outra profissão. Não necessariamente um psicanalista é um psicólogo. O psicanalista ele tem essa flexibilidade. Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, ele pode ser um psicólogo, pode ser uma jornalista, pode ser uma apresentadora, desde que ele tenha uma formação superior e tenha essa formação psicanalítica. São 5 anos. 5 anos de 5 formação. anos. Uma coisa assim que às vezes as pessoas acabam vendo errado é que, mas se não tem a base da psicologia, como assim vai fazer outra área? E isso já é muito desmistificado na Europa, né? Sim. E aqui no Brasil ainda tem algumas pessoas que têm dúvida. Por que você acha que isso acontece? É por ignorância, né? As pessoas ignoram, não conhecem a origem de cada uma, apesar que parece que é muito semelhantes, mas elas são distintas, né? Então, a psicanálise, ela estuda o inconsciente e a psicologia estuda o comportamento. Então, a psicanálise, ela é uma investigação do inconsciente. E a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento. Será que um pouquinho dessas dúvidas, desses questionamentos, podem até ser fruto de muitas séries e filmes, assim, que hoje em dia tem até uma série do Freud na Netflix. E daí o carinha lá, o Freud, lá, bonitinho, estudando medicina. E aí no começo da história dele mostra ele desenvolvendo a psicanálise e os outros brincavam que ele era charlatão, porque ele estava querendo estudar mente, já se viu. Você não acha que um pouco disso culpa um pouco dessa mídia falsa, ilude as pessoas? Exatamente. Até quando eu comecei a assistir a Netflix, né, na Netflix que é o Freud, eu achei assim, nossa, que judiação com o professor, porque nós que estudamos a psicanálise, então o Freud é o máximo, né? Sim. Um dos máximos, né? Porque é o Freud, é o Lacan, Jung e outras pessoas, né? Sim. Então, com certeza, a Netflix é muito bom para nós, mas ela fez uma caricatura do que ele é realmente, né? Ele era um neurologista, um grande cientista que estudou, né? Que estudou essa parte importante para nós, que é o nosso aparelho psíquico, o nosso comportamento também, mas acima de tudo o nosso inconsciente. Você acredita se quiser, eu também não consegui passar do final do primeiro... Aqui o quadro. O quadro aqui. Já te alcanço. Até eu não consegui ir para o segundo episódio exatamente por causa disso, porque assim, eu de formação de psicologia exatamente não tenho, mas eu estudei pedagogia, eu lembro que a gente tinha alguma basezinha lá em psicologia da educação 1, em psicologia da educação 2, aí a gente via assim, a importância tão grande do tratar a mente, a alma, os problemas emocionais para
para o desenvolvimento da criança lá na escola, em todos os segmentos, em todas as funções e tal. E aí você olha uma brincadeira dessa, é tão chato, né? Exatamente, denigre, né? Denigre A própria psicologia em si, né? Se for ver, o Freud é o pai da psicanálise, são coisas tão importantes, né? Uma não é melhor que a outra, cada uma tem as suas nuances, então, com certeza, você falou tudo. Ele denigre e entristece também aqueles que são os fãs do Freud e que conhecem um pouco mais a história dele, de tudo que ele deixou para nós. Vamos tentar ver se eu entendi, então, o segmento dos profissionais que você falou, então. O psicólogo. Psicólogo, assim, lógico, a gente fala de uma forma bem resumida, né? Uhum. O psicólogo, ele estuda o comportamento, assim. Lógico que tem muitas coisas, tem muitas abordagens à psicologia. Então, a pessoa ingressa na psicologia através... Ela faz o vestibular, ela entra na faculdade, e dentro da faculdade ela vai estudar muitas abordagens. Portanto, mas não dá tempo dela se aprofundar em uma só. São várias coisas. Depois dessas abordagens, ela vai escolher qual dessas abordagens que ele vai seguir, né? Seguindo agora, com a pós, com mestrado. Isso. Por exemplo, a psicologia, né? A psicologia tem várias abordagens. A comportamental, entre delas também tem a psicanálise, né? Ela pode escolher a psicanálise. Mas ela não tem tempo para se aprofundar em psicanálise, em comportamental, né? Em junguiana, por exemplo. É muito conteúdo para 4 anos. É um campo vasto, né, de abordagens. Agora, a psicanálise é diferente, você tem que estudar profundamente. Aí, então, entendemos o papel do psicólogo e a formação. O psiquiatra, ele é o médico de formação que depois faz especialização em psiquiatria. É o médico de formação, exatamente, a especialização dele é a psiquiatria, somente o psiquiatra pode lidar com a medicação. O psicanalista, bem como o psicólogo, não pode dar medicação, não pode prescrever. Só o psiquiatra. O psiquiatra cuida dessa parte biológica. Ótimo. E o psicanalista, independente da sua graduação, ele pode fazer esse curso que tem essa duração longa de 5 anos. Exatamente. Tanto a psicologia são 5 anos e a psicanálise também são 5 anos. Os anos de estudo. Eu estava lendo que a grande maioria dos profissionais que procuram fazer a psicanálise são pessoas que já têm algum ramo de segmento, que envolva humanas. Não que o engenheiro, como você citou, não possa fazer, ou um matemático, enfim. Mas acaba tendo esse direcionamento para esses profissionais exatamente por lidarem com o ser humano e entenderem a importância da psicanálise no dia a dia. Exatamente. A psicanálise, ela nos diz assim que a cura vem pela fala, né? Ao você exteriorizar aquilo que te machuca, aquilo que te oprime, você se escuta e você obtém a tua cura. Você escuta o que você diz. Essa é a associação livre do professor Freud. Inclusive, quando a gente estava conversando por WhatsApp, você me mandou fotos do teu espaço, né? E falou, o divã é a nossa ferramenta de trabalho, né? E se você digita no Google, né, psicanalista, aparece várias menções a um senhor, assim, de barba, parecendo um Freud e com sempre um divã do lado. Isso. E me remete a uma sensação de que se você está nesse divã, você está relaxado. É essa confiança que precisa passar, né, Exatamente. Rosicléia? E existem, assim, até antes da pessoa ir para o divã, nós, psicanalistas, nós temos que passar pelo divã. Então, não é assim, eu vou lá, estudo e tal. Você tem o teu período em que você é analisado. Então, nós vamos para o divã. E com certeza tem resistência. Eu tive um pouco de resistência ao divã no início da minha terapia. E assim a gente observa os pacientes que chegam e também tem um pouco de resistência. Você se deita, por exemplo, não, eu estou bem sentado. Ali a pessoa já está, o corpo fala. A pessoa já está falando o que está acontecendo, né? Com o tempo ela vai se soltando, daqui a pouco ela já está deitado, né? Já ergue a perna, né? Ótimo, então, né? Todo. E aí é falar pelos cotovelos. Tirar o sapato, né? Isso, tira o sapato, né? Tudo bem, eu dou uma distância, né? Mas a pessoa ela vai se soltando. Então, isso aí, ela vai relaxando e a associação livre que eu disse do Dr. Freud, ele tem que falar aquilo que vem na cabeça. Pode ser uma coisa totalmente sem nexo. A pessoa está falando, ela pensa, nossa, eu estou falando pelos cotovelos. Não, você está falando o tempo todo daquilo que está dentro do teu coração, dentro da tua alma. Você está expondo o teu sofrimento. Então, através dessa fala,
Você observa aí os atos falhos, né? Ai, o tal do ato Os atos falho, falhos, né? que a gente fala, às vezes nem sabe, né? Eu lembro de um exemplo que a professora na faculdade deu, que era a esposa estava doente e aí o marido diz para ela, vai ficar tudo bem. E aí quando você ficar tudo bem, eu vou para Paris. Ou seja, ele num ato falho e diz, não vai ficar tudo bem, você vai morrer. Vai ver o teu... E só eu vou para a Europa. Já contou. Era um ato falho, Era um que ele ato falho. tinha certeza que ela não ia ficar bem, talvez até por uma Isso. notícia que ela não sabia. Uhum. E ia chamar uma pessoa pelo nome da outra. Isso, E tantas exatamente. coisas no dia a dia, né? O xiste, né? Que a pessoa brinca com tudo, faz piada com tudo. Que é o xiste, os atos falhos. O sonho, né? A análise dos sonhos. A primeira obra do Freud foi a interpretação dos sonhos, né? Você fala muito do Freud, não. Tem vários psicanalistas, vários pensadores assim. Só que para mim, né? Eu gosto muito dele, né? Porque ele foi o princípio. Dizer que ele é o base? Ele é o pai. Ele é o Ele pai. é o pai da psicanálise. Então não é errado quando, mesmo que você encontre uma outra vertente, se remeter ainda a ele. Porque Não mesmo tem os como. outros Quem for fazer psicologia... fizeram base com ele. Exatamente. Quem for fazer psicologia, por exemplo, que não é a mesma coisa da psicanálise, mas, no entanto, está lidando com o ser humano, uma hora ou outra aparece o Freud. Não tem como. Por isso que diz, o Freud explica. Né? Ah, que é tudo. Agora me conte, o quadro que você trouxe. Então, o quadro... Explique para nós. Olha, o vamos quadro ver. que eu trouxe é o quadro Top das Galáxias, né? Porque esse quadro aqui foi o nosso artista que fez. Internacional, que já me deu 2 entrevistas. Assim que, por obra meramente maravilhosa, divina, é o meu filho, E Emanuel tudo. Sansana. Então, isso aqui foi a primeira vez que o Freud ele teorizou o nosso sistema, nosso aparelho psíquico. Ele definiu assim, né? Fez essa investigação do consciente, que você vê um iceberg, né? E por falar, né? Você viu como ficou linda essa pintura? Maravilhosa. Ficou maravilhosa, né? Sim. E então, aqui é um iceberg. A ponta do iceberg é o nosso consciente. O consciente, eu estou aqui. Esse é o meu foco, objetivo. Estou falando com a Andrea. Estou aqui no programa maravilhoso chamado Em Vogue, né? Esse é o meu consciente, é o meu momento. Estou focado agora, ouvindo o que você está me falando. Esse é o agora, né? A grosso modo. Essa parte pequena aqui abaixo do consciente, aqui abaixo da linha do mar, aqui é o meu pré-consciente. Ou o que as pessoas falam subconsciente. Que são as minhas memórias. Que você não fica pensando a todo momento, mas forçou, lembrou. Tipo, ano passado me aconteceu tal coisa. A semana passada choveu ou não choveu. A semana passada eu comprei uma coisa nova, aconteceu algo novo na minha vida. Então, é o pré-consciente, é as minhas memórias, minhas lembranças. Mas tudo isso aqui embaixo, a parte mais profunda do iceberg, é o meu inconsciente. E tudo assim, tudo que aconteceu lá na minha infância, quando eu era bebezinho, ou um pouco depois, na adolescência, seja o que for, né? Ela vai sendo armazenada no meu inconsciente. São memórias que eu não trago para minha consciência, que eu não quero ver, que eu não lembro ou esqueci, mas não está esquecido. Ela está guardada dentro de um arquivo, ela está guardada dentro de uma gavetinha. E de vez em quando for acessado esse inconsciente, como eu disse, seja na consulta no divã, no xiste, no ato falho, nos sonhos, né? Você vai trazendo é o susto que a gente leva quando vê um animal na televisão que você não sabe por quê. Ou então você medo escuta, do escuro. Sim, eu lidei com uma pessoa assim que ela escutava grito, por exemplo. Ela escutava grito e ela ficava assim, tal coisa aconteceu comigo na minha infância. Como que pode eu ter lembrado disso? A gente vai analisando lá, vem para a consciência, a pessoa acaba lembrando daquele fato através da terapia, através da associação livre, através, muitas vezes, né, um assunto meio polêmico da hipnose, da hipnoterapia. Também a gente consegue acessar esse consciente e a pessoa lembra. Nossa, mas eu tinha 2 anos, como que eu fui lembrar disso? Por que eu não lembrei disso? Um cheiro de perfume, né? São coisas assim que estão guardadas. Isso que você comentou de hipnose também é outro segmento que a pessoa, independente da formação, muitas vezes a pessoa não tem nem um 3º grau e ela faz um curso livre. Você acha que de alguma forma isso também ajuda com esses preconceitos, medos, misturas de até que ponto delimita uma profissão e outra?
eu creio, né, o meu achismo, né, eu acho que uma pessoa, para ela fazer hipnose, para ela estudar a hipnose, ela já tem que estar bem preparada, já tem que estar bem consciente do que ela vai lidar com as pessoas. Então, eu acho muito importante a pessoa ter essa formação superior, seja em psicologia, seja tem essa formação de psicanálise ou outra técnica, mas ela tem que ser uma pessoa que teve um nível de estudo a mais. Tem uma cultura, porque nós vamos mexer com o profundo e escondido das pessoas. Então é necessário. Tem um filme bem famoso que eu acho que todo mundo já assistiu, que, enfim, o cara tá ali no começo do filme, aquele do Sexto Sentido lá, Sim. que o menininho vê os mortos e tal. Vê gente morta. Mas tirando essa parte do místico ali, do filme, no início o que me chama muita atenção é que ele é morto por um paciente. Uhum. E daí assim, opa, mas o paciente é que era para ter se curado ao longo de quantas e quantas sessões, qual foi o erro, o que aconteceu, né? Então, para a gente prestar um pouquinho de atenção nisso, que ao invés de repente criticar quem é, mas você, como assim? Você tá fazendo associações, mas você não é formada em psicologia, mas olha a tua base, que é gigantesca. Sim. Exatamente. Não caiu de paraquedas, né? Exatamente. São anos de estudo, a pessoa tem que ler bastante e, acima de tudo, ela tem que amar a vida, amar o ser humano como um todo. Então, dentro da psicanálise, você não vai ter o julgamento, não vai ter a crítica, você está ali para ouvir, para ajudar a pessoa. E a pessoa vai se ouvir. Ela, ouvindo dela mesma, ela vai obter a sua cura. Mas você é um canal, você é uma ferramenta. E a hipnose é um recurso que você pode usar para ajudar a pessoa. E a hipnoterapia, no meu caso, que eu gosto muito da hipnoterapia, que é o divã, relaxar. E falar. E aí a gente vai, por meio de outras ferramentas, a gente vai acessando. A gente vai conduzindo isso. E para quem está assistindo e fica com essas dúvidas e questionamentos, qual é o momento que eu preciso procurar o profissional? Qual o momento que eu devo ir para um psicólogo, ou para um psiquiatra, ou para um psicanalista? O que você me diz como orientação? Angústia, medo. Para os três? Tudo. Para os 3 segmentos de profissional? Sim. O profissional, no exemplo do psiquiatra, é quando a pessoa está tendo delírio, quando ela está em crise, um surto psicótico. Precisa do medicamento. Aí primeiro vai ter que ir no psiquiatra. Uhum. Porque só a medicação, só a pessoa ir lá, eu tinha medo disso, tinha aquilo, agora não durmo, agora tenho que ficar com a luz acesa, agora eu fico tendo pesadelo. Só a medicação, ela não vai não vai funcionar adequadamente, porque depois o sintoma volta. Né? O sintoma vai voltar, né? E, então, é necessário a pessoa fazer uma terapia, seja com o psicólogo, seja com o psicanalista. Para entender o que aconteceu, né? Porque senão você fica tratando só esse sintoma que você explicou para nós e aí acabou o remédio, Deus o livre. Volta tudo, né? Volta tudo. E mesmo assim, você ter um problema de angústia, depressão ou qualquer outro tipo de sintoma, assim, não é errado. Todo mundo precisa de ajuda. Eu não vou no médico, não vou no psicólogo, não vou no psicanalista, não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. É justamente para você não ser, para você não ficar doente mais do que aquilo que já está te acometendo, fazendo você sofrer. Não? Todos nós precisamos de ajuda. É isso, é uma verdade. E uma coisa que a gente tem que encerrar essa entrevista citando é o restinho do Setembro Amarelo. E até eu tenho uma coluna, uma revista, e a coluna desse mês eu escrevi bem em cima disso. O Setembro Amarelo está acabando e as campanhas param, mas os suicídios não param. Exatamente. Daí para o foco, para a visibilidade e tal. E como fazer com que isso mude? Como fazer com que essas pessoas procurem ajuda para não chegar nessa situação tão triste? Uma das coisas maravilhosas que está acontecendo é o que você está fazendo agora. Essa divulgação, essa ampliação de visão das pessoas para que as pessoas tenham essa informação correta, né? É a mídia. A mídia que tanto denigra algumas coisas também tem que servir, né? Tem que servir para ajudar e muito a vida das pessoas. Essa informação é necessária, é necessária a conscientização, né? Essa humanização. Eu fico triste quando eu vejo assim, que acabam determinadas campanhas e daí ninguém mais traz um psicólogo, um psiquiatra do segmento o ano inteiro na televisão. Né, tem outras coisas que você fala e que não precisa ser exatamente o foco no suicídio, mas que poderiam levar ao suicídio.
Né? E cortar esse mal pela raiz se for tratada antes. Isso, eu mostrei ali o iceberg. Sim. Tudo que, olha aqui, ó, exemplo, tá aqui no inconsciente. A criança foi abusada, um exemplo, 2, 3 anos de idade. Vou reprimir. Estou reprimido. É aquele péssimo adulto vai que não tem uma vida sexual adulta, saudável. Exatamente. Tudo que eu não trago para minha consciência, no longo da vida, ela vai se transformar num sintoma. Dentre eles, acreditem ou não, o câncer. As doenças psicossomáticas também. Né? Então, tem muitas coisas, são N doenças que podem acometer a pessoa. Tudo que eu não trago para minha consciência, ao longo da minha vida, vai se transformar num sintoma. E nesse sintoma vem a angústia, vem o medo, vem a depressão, o pensamento suicida. Meu Deus, é uma bola de neve, né? Uma bola de neve, é muito importante. E cabe a gente cortar essa bola de neve quando ela está começando a descer o morro. Exatamente. Depois que já está lá embaixo, ela está gigante. Isso. Não é que não tenha saída, mas é mais difícil daí, né? Exatamente. Para as pessoas que tenho certeza que estão assistindo e adoraram te conhecer e querem seguir as suas redes sociais para ver as dicas, eu te acompanho no Face, eu vejo quanta coisa maravilhosa você posta e você tem sempre uns momentos de fazer umas lives e fala com o pessoal e fala de oração, de fé. Sim. Como que te encontra nas redes sociais, como que te segue? Facebook, Rosicler Sansana. E daí tem a minha página Dínamos Psicologia, que eu sou a psicanalista, daí tem a Márcia Ruta, que é a psicóloga da nossa clínica. E temos o Instagram, que é Dínamos Psicologia e Psicanálise. Ótimo, ótimo. Você quer divulgar, ou não sei se pode, de acordo com o WhatsApp? Sim. Então passe para nós. 999827070. E da Márcia 99458635. Se a pessoa não quer um psicanalista, tem a opção da psicóloga. Ou de repente faz e a hipnose também sou eu que trabalho, faço. como que eu posso dizer, não é um combo, mas às vezes entre um profissional e outro você vai conseguindo os acertos, né? Exatamente. Porque às vezes não é só uma terapia que dá certo pra gente. Às vezes a gente precisa de mais de um ponto de referência, mais de um ponto de apoio, né? Isso, o mais importante é isso que você está fazendo, essa abertura e ter essa consciência, E só vão ter essa consciência a partir do momento que eles tenham a oportunidade de ver um programa como esse. Ai, olha, maravilha. E eu vou te falar, vou te mandar muitas mensagens ao longo aí das semanas e dos meses, porque as pessoas, assim, que têm muito a colaborar aqui, eu sempre digo que são os sócios do Invog. E vai ter, assim, muitos temas para você voltar, eu tenho certeza que vai ser sempre muito produtivo. Sim. Assim como o meu telefone também está à disposição, para que você possa me mandar mensagem e dizer, Andrea, quero ir lá falar sobre tal assunto, eu vou te receber. Sim. Acho que isso é muito importante, levar essa pontinha de conhecimento, porque isso aqui é um bate-papo tão breve, né? São 15, 20 minutos que a gente conversa um pouquinho, mas que aquela pessoa que está em casa traz um pouquinho de luz. E aí ela vai te procurar, ou um outro profissional, ou um livro, ou uma palestra lá que ela vai digitar no YouTube e vai procurar ajuda, é isso que a gente quer. E quem quiser estudar psicanálise com a gente lá, Sociedade Psicanalítica do Paraná, só pegar meu número, conversar comigo que eu passo a vocês, os coordenadores. Ai, que maravilha. Ela ainda, além de ser uma fonte de saber para ela é pra gente também, ainda compartilha. Isso, é maravilhoso. Conhecimento, isso trabalho. É muito bom. Maravilhoso o trabalho dessa sociedade. Maravilhoso. Bem, Rosicler, quero agradecer a tua presença e dizer Obrigada, que você vai voltar com certeza, que nem teu filho, tá ficando sócio aqui. Meu filho é artista, a mãe dele não é. Que bacana, gente, mas é muito bom. Pessoas boas a gente tem que se cercar. Muito obrigada. Então você vai ser sempre bem-vinda. Obrigada. E para você que tá aí, eu vou para os comerciais e já volto. O Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Voltamos e esse bloco do Invog vai ser cultural. Gente, essa semana a Kátia do Rocio, uma pessoa incrível, é minha amiga das redes sociais, fez um lançamento, projeto novo, livro, romance,
e aceitou meu convite para estar aqui no Invogue para fazer essa divulgação. É oficial na mídia, né, É oficial, é a primeira vez. Então teve aquele lançamento lindo para a família, para os amigos, mas para a imprensa é aqui com a gente. É, a imprensa foi a primeira vez. Agradeço o teu convite. Obrigada. Nossa, estou super feliz. Obrigada. Eu trouxe um exemplar para você. Que tudo. Eu ia falar, cadê o meu livro? E olha, ela já me presenteou antes. Eu sei um pouquinho da tua história, sei que você tem formação em outros segmentos, mas resolveu passear por esse ramo da escrita, escritora. Conta um pouquinho pra gente como foi tudo isso. Bem, na verdade, antes de eu trabalhar nessa empresa familiar, que eu trabalho hoje, eu era professora. E sempre escrevi histórias para ensinar as crianças, porque a criança é mais, como eu estava vendo na entrevista anterior, né? É o visual. Sim. Então, eu fazia histórias, desenhava, sempre gostei de escrever. E passava para elas. Daí, há 18 anos atrás, a família precisou, eu acabei trabalhando na empresa da família. Mas sempre gostei de escrever. E aí, resolveu nos brindar com um livro. Essa transição de você ser professora, que já tem todo esse contato com educação, com as letras e tudo mais, mas para se tornar uma escritora, a gente sabe que é um outro passo, um outro segmento. Como que foi isso na tua vida? Na verdade, esse livro em si, eu tenho mais 2 escritos. Que não foram lançados ainda. Não lancei, não. Esse é o primeiro. Eu vou contar um pouquinho da história, como eu escrevi ele, como eu resolvi publicar. Conte. Bem, então nós trabalhávamos nessa empresa familiar, trabalhávamos eu, minha irmã e um cunhado, irmão da minha irmã do meio. E sempre muito ligados. E eu sou muito ligada com essa irmã mais nova, o nome dela é Michele. Trabalhávamos ali 8 horas, como diz, brincávamos, eu participava daquele chá que você também conhece, beneficente, então eu fazia junto com ela. E há 5 anos atrás, acabamos nos separando. Esse meu cunhado foi trabalhar em Bituva, na cidade onde ele mora. Eu fiquei trabalhando aqui em Ponta Grossa, e essa minha irmã com meu cunhado, a Michele, eles foram cuidar de uma filial que nós temos em Uberlândia. Expandiu. Foi para outra cidade. E eu vou falar bem sério, eu me senti muito sozinha, ali no escritório, só eu. E claro, tem os clientes, você trabalhando, tudo, mas aqueles horários, aqueles intervalos que a gente... Que você estava acostumada com a tua rotina. Com a minha irmã, ali é tudo. Eu me senti só. E foi aí que você canalizou a energia para esse livro? Para esse livro, porque daí, para mim, não entrar numa depressão, porque eu sou casada, tenho 3 filhos, eu tenho, né, a minha outra irmã, minha mãe, que eu cuido. Para mim não entrar numa depressão, naquele horário, me sentir só, eu comecei a viajar com os personagens. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, quando a pessoa é iluminada, ela até sofre bonito. Porque no lugar de você ficar lá, triste, compartilhando chorumela nas redes sociais, né? Você desenvolveu uma coisa fantástica, um projeto lindo com esse, entre aspas, sofrimento. Então foi uma energia que poderia ser de uma tristeza que se tornou algo tão lindo. E aí se tornou um romance. Um romance, E, gente, assim, como que você vê isso de hoje em dia, quando as pessoas ainda falam que, o povo não lê muito. É complicado. Tem tanta livraria fechando. E aí você vai, lança um livro e vê tanto reconhecimento na cidade inteira, porque foi um sucesso o lançamento, né? Foi um sucesso, graças a Deus, bastante amigas e estão me retornando, que estão amando. E, na verdade, eu resolvi lançar ano passado. Então, a minha irmã foi, eu escrevi, guardei no computador, escrevi os outros, guardei, mandava para ela. Ela lê. Ano passado, eu fiz 50 anos. Com carinha de 29, dá licença, continue. Bem, e conversando com meu marido, tudo,
pensei assim, ó, eu vou começar a realizar os meus sonhos. Certíssima. Porque, claro, a gente tem que batalhar, tem que ser, claro, todo de acordo com a situação, né? Então, a gente começou meus filhos, bem dizer, já estão criados, né? 2 já estão na faculdade, tem um menor que está estudando. Mas daí eu pensei assim, eu acho que eu vou começar a realizar os sonhos. Realizamos uns sonhos dele, eu realizei um meu. Eu falei, eu vou lançar. E daí, só que tem como diz, esse livro, além de realizar um sonho, ele foi para a minha autoestima. Ai, que maravilha. Sabe? Porque você sabe que tem situações, pessoas que muitas vezes te colocam para baixo. E como tem? Né? E como tem? E você sempre coloca aquilo na cabeça. Ah, não posso. Ou elogia a gente só pela beleza, ou só pelo sucesso que a empresa, que é familiar, parecendo que se a gente não tivesse ali, nós não teríamos competência para ir para outro segmento. E com isso você mostrou que não é beleza só, não é o que a família tem, mas é a tua inteligência. E daí ele foi assim como, bem isso, eu falei, eu posso. Como diz, eu posso. E não deixou de ser a excelente esposa, e a excelente mãe, continua na empresa familiar. Continua. E ainda trouxe essa alegria pra gente, que eu vou ler com muito carinho e vou dizer o seguinte, não espere com os outros 2 demore tanto. Olha, use essa energia de quero me realizar para brindar a gente com mais livros maravilhosos, né? Pois é. Tem que aproveitar esse momento. Como eu falei, eu vou ver, porque na verdade, quando eu mandei para a editora, eu não tinha intenção de publicar. Eu escrevi esses livros. Sabe quando a gente escreve um diário? É teu ali, né? Então, quando eu resolvi, quando essa até uma amiga minha, ela falou assim, mande, né? Eu mandei sem ninguém. Vai que é prova. Mandei sem ninguém saber. Sem pretensões. Né? Sem pretensões. Quando eles me retornaram, que gostaram, que estava dentro dos padrões da editora, a editora Viseu, né? Eles estão incentivando autores locais, desconhecidos, né? E autores brasileiros, né? E daí o editor me ligou, não, tá bem no padrão, é um padrão que todo mundo gosta, porque na verdade ele é para distrair, para descontrair. Romance, né? Amor. De tragédia, a gente já tem os jornais, com certeza. Né? De notícias, a gente já tem os sites. Vamos nos divertir com coisas bonitas, né? Que gostoso. E ali é um casal que ela se supera e ajuda ele a se superar. Então é um amor próprio que ajuda. Um pinguinho de autoestima, motivação. Então, na verdade, ele me ajudou a minha autoestima e ela é uma história romântica que eu acho que vai incentivar, vai colocar um pouquinho de amor que a gente está precisando, né? E como amor é sempre amor sempre, né? Um amor próprio, que eu sempre falo, aquele amor, então temos que nos amar, o amor ao próximo. E romance, ai gente, amor, tudo, né? É tudo. E enquanto a gente estava batendo papo, você não se viu na telinha, mas o Júnior vai abrir rapidinho umas fotos pra gente, que eu tomei a liberdade de pegar das suas redes sociais, com vários amigos, com várias pessoas queridas que estavam ali para te prestigiar nesse momento, porque assim, tem aquelas pessoinhas que querem jogar a gente para baixo, mas tem todas essas pessoas fantásticas que estavam ali para te apoiar, né? Então, assim, eu queria que você fechasse esse programa de hoje com essa mensagem bem bacana para essa mulherada linda que está assistindo e que pensa assim, ixi, e agora? Também fiz 50, tô quarentona, acabou? Não tenho mais motivação? E tem, né? Tem. Eu acho que você, em primeiro lugar, você tem que se amar. E achar, e colocar na cabeça, eu posso. Não deixar ninguém te pôr para baixo, te diminuir. Eu posso. Como diz, quando eu escrevi, não tinha intenção nenhuma de publicar. E a gente sempre é automático. Ah, imagine eu publicar um livro. Mas depois eu pensei, consigo. E como eu consegui, todo mundo consegue. E assim vai para outros segmentos também, outros segmentos. Às vezes não é o livro, às vezes é aquele artesanato, às vezes é aquela tela que você sonha pintar, às vezes é aquele curso que você almeja fazer. E com certeza. Vai, né? É assim vai. Então eu acho que a autoestima, o amor próprio, acima de tudo, acima de tudo. E amor ao próximo, né? Que é o que a gente está precisando
nesses dias atuais. Maravilha. Para quem quer comprar o seu exemplar, aonde ele está à venda? Ele, por enquanto, ele está ainda só no site da editora Viseu. Viseu. E algumas lojas virtuais. Ótimo. Mas se Amazon, digitar lá, como eu posso não te amar, né, de Kátia Denques Gomes, editora Viseu, ele direciona já no Google, direciona, né? Tem algumas lojas virtuais, tem. Ótimo. E eu tenho comigo também, né? Porque eu tive que adquirir, né? Pode pode entrar em contato através das redes sociais. Isso, pode. Que a gente combina, daí... Tem Instagram também, que o pessoal hoje em dia é adepto do Instagram. Tem assim, Kátia do Rocio, como ali, Kátia do Rocio Desk Gomes. Tem o do Rocio ali no meio. E entra lá, a gente conversa, eu passo. Eu vou fazer um lançamento dia 3 em Imbituva. Ai, que maravilha. Então, os imbituvenses também vão ter esse privilégio de ter uma noite especial. Especial, com certeza. E eu vou te amarrar aqui, porque eu sempre digo que amarro todos os meus convidados e os outros lançamentos desses outros 2 livros vão ser lançados todos aqui. Fechado? Fechado, combinado. Que maravilha. Gente, o programa acabou. Como passar rápido essa hora junto, você viu? Eu trago os convidados mais bacanas, tudo gente daqui. Pessoas da nossa cidade que tem tanto a contar, tem tanto para acrescentar. Então, sempre leve aquela frase que eu digo, vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar a nossa gente. E com isso eu te agradeço mais uma vez a presença. E para você que está aí, não desliga a TV. A programação da TV Vila Velha continua e quando a gente vê já é terça-feira, estaremos aqui juntinhos mais uma vez. Fiquem com Deus!